jornada agora, ela seria apresentada pelo professor Ebrardo Montalbán. No entanto, mesmo não pôde estar presente e pediu para que eu fizesse. Peço desculpas no nome dele e também já pedi desculpas antecipadas para vocês. Eu estou um pouco gripado e eventualmente vou tossir aqui no meio da palestra, mas por favor, dá um crédito aí para a gente. Vamos lá. O tema que eu vou trabalhar é ciência em gestão de irrigação. O que se entende hoje por cafeicultura irrigada? Ela gera desenvolvimento sustentável no campo, empregos de renda de forma sustentável, estável, aumento da rentabilidade nas unidades produtoras, forte pressão econômica, ambiental e comercial. Ou seja, você tem uma série de aspectos que levam a uma solução integrada que a gente denomina de gestão de irrigação. Algumas dúvidas comuns. O que se entende por gestão ou gerenciamento da irrigação? Seria a mesma coisa que manejar ou controlar a irrigação? Seria definir a lâmina e o dia de irrigar? É importante o sistema de controle da irrigação? Envolve outros aspectos, energia, fitossanidade, e existe um método técnico e operacional? Existe risco nesse processo? É rentável? O significado do termo gestão surgiu da onde? Antes, nós tínhamos uma visão, que era definir quando e quando irrigar. Era importante, mas incompleta e equivocada. A visão atual hoje determina gestão ou gerenciamento, que envolve solo, planta, clima, água, equipamento, energia. Considera essa estratégia de condução da lavoura, treinamento do pessoal e implantação do manejo. Ou seja, é um sistema completo de aferição e interação com outras áreas, com acompanhamento periódico focado em resultados. O professor Ebrardo fez uma análise da situação em mais de 25 anos de trabalho. Necessidade de propostas inovadoras, manejo, gestão. A maioria das propostas tem alcance limitado, ou seja, quando e quanto irrigar. O problema é complexo, interage solo, água, clima, planta, irrigação e fatores operacionais durante 365 dias do ano. É uma solução de peso. E a proposta é um sistema técnico operacional que tem uma visão integrada, entender a necessidade da cultura, principalmente da fazenda, treinamento do pessoal da fazenda, decisão prioritária da fazenda, avaliação e do ajuste do sistema de irrigação, sistema de decisão eficiente, seria o próprio manejo, e metas de desempenho preconizado, em água, energia, perda, custo, eficiência, etc. Tudo isso seria o nosso gerenciamento da irrigação. Os benefícios. Atualmente, nós trabalhamos com o maior benefício do sistema de gestão, ele vinha da parte de energia, que seria a ponta do iceberg. Era o primeiro benefício que o sistema proporcionava ao produtor rural. Hoje, a gente já trabalha com produtividade. Então, havendo um amadurecimento, são 6 anos de trabalho, as fazendas já conseguem enxergar isso de forma clara. Eu diria que se fosse um congresso de hortaliças, a gente já estava vendo aqui fitossanidade também. A gente consegue diminuir muito a questão de doenças com manejo de água. Então, a nossa dificuldade é interagir solo, água, clima, planta, irrigação, avaliação e fatores operacionais. Ou seja, tem muitos aspectos que são complexos e exigem um sistema operacional. Infelizmente, não existe uma receita para realizar tudo isso. Ela muda de fazenda, muda de localidade e muda até de perfil de produtor rural. Então, o tipo de implantação do programa de gestão ele varia da capacidade de investimento, da infraestrutura disponível, da prioridade do momento e da precisão desejada. Pode ser um programa simples ou um avançado. No entanto, ele tem que ser profissional. Eu vou falar um pouco dos aspectos técnicos que a gente chega para determinar a gestão. A metodologia que nós trabalhamos é a metodologia do balanço hídrico, que envolve dados de solo, clima, cultura
equipamento com aspectos operacionais da fazenda. Como é que funciona o nosso sistema? Você trabalha com os dados de entrada e saída. Os de entrada seriam chuva e irrigação, e os de saída seriam percolação e escoamento junto com a evapotranspiração. Tudo isso cria-se uma variação da umidade do solo, e com essa variação a gente estima diariamente a umidade dele. O solo, para nós trabalharmos, primeiro a gente faz o teste de capacidade de campo, que seria o teste de parceiro de saturação. Feita uma bacia, saturada ela, geralmente a gente joga de 800 ml de água, espera a água percolar, descer e estima a capacidade de campo. Só para vocês terem uma ideia, se nós pegarmos o solo aqui de Araguari, ele deve ter, vou chutar um valor, para cada 100 gramas de solo, 38 ml de água. Você chega em Luiz Eduardo, na região do oeste da Bahia, ou propriamente em Cocos, cada 100 gramas de solo só retém 7 ml de água. É uma variação muito grande, por isso que é uma necessidade de aplicação muito maior. Aqui são as avaliações que são feitas. Então, como é que a gente estima a caixa de solo? É literalmente uma caixa de água. Aqui seria mais ou menos a profundidade das raízes, onde ela estaria atuando. A caixa de água cheia seria a capacidade de campo. Ela com 30 a 40% de água consumida seria a unidade de segurança. E com toda a água consumida seria o ponto de bucho, ou seja, o ponto onde a planta não responde mais, ela não cresce na fotossíntese. Os dados climáticos são baseados em estações meteorológicas, com evapotranspiração de referência, que envolve temperatura máxima, média e mínima, umidade relativa, velocidade do vento, precipitação e radiação solar. Então, exemplo de estação e o pluviômetro instalado por localidade de parcela. Modelo de estação meteorológica que a gente utiliza, pode ser qualquer outro, esse é o que a gente trabalha. E com a cultura, a gente determina a evapotranspiração baseada em alguns coeficientes. Seria a evapotranspiração de referência, o coeficiente da cultura, que envolve a fase de desenvolvimento, o KS, que envolve a frequência de molhamento, e o KL, que seria a forma de molhamento, se é localizado ou não. Aqui é um exemplo de como funciona o KC. Toda planta tem um KC inicial, que desenvolve para o aspecto produtivo, na fase produtiva, e depois decresce na maturação. O KS, ele pode ser logaritmo ou linear, ou seja, é um ponto que se dá no cálculo da evapotranspiração. Para o café, a gente utiliza o linear, porque o café é mais tolerante ao déficit hídrico do que uma cebola, do que um alho ou uma batata. Por isso que a gente utiliza o KC linear, que é situada em culturas mais adaptadas. E o KS, ele exemplifica a questão do estresse hídrico. Ou seja, você tem plantas que sobrevivem em ambiente aquático, como também tem plantas que sobrevivem em deserto. Tudo isso são modificações fisiológicas adaptativas, que elas vão evoluindo e permitindo a sua sobrevivência. E o KL seria a forma de molhamento. Você, para determinar uma lâmina de irrigação de um café irrigado por gotejamento ou qualquer outra forma localizada, como pivoleta, você leva em conta a área molhada ou a área sombreada. Mais ou menos o cálculo assim: você pega 0,1 vezes raiz da porcentagem de área molhada e raiz de área sombreada. O método climático, como já havia falado, é uma checagem, uma estimativa de água no solo, e por questões de segurança a gente faz checagem frequentes da umidade do mesmo, para que a gente consiga aferir, ou seja, saber que o sistema não está tão distante do método climático. Equipamentos, a gente avalia pressurização, lâmina de ar, uniformidade, índice de carregamento dos motores e a eficiência econômica. Aqui são algumas fotos de avaliação de motobomba, vazamentos que influem muito na uniformidade de distribuição de água. E, por fim, o terceiro aspecto que a gente trabalha é o gerenciamento de energia, o que envolve custo, consumo no horário de ponta, consumo noturno,
quanto é que custa cada quilowatt utilizado, energia reativa, a demanda ultrapassada e a demanda complementar. Esses três últimos aqui são multas tarifárias. Agora eu vou falar um pouco dos resultados práticos que nós obtemos na gestão de irrigação. Esse aqui é um exemplo de um equipamento localizado no norte de Minas, de 100 hectares, pivô central tipo Lego. O que aconteceu com esse pivô? Ele tinha uma motobomba, uma 150-400, só que o rotor dela estava acima do limite especificado, em torno de 16 a 18 milímetros. E o que gerava? A pressão da bomba era 7,5. A pressão da bomba com registro fechado 8,2. A pressão no centro estava 3 kg, na ponta 0,4. O que gerava? Um coeficiente de conformidade de apenas 47%. Olha que estrago que isso aqui fazia. Aqui é a lâmina média do pivô, em torno de 4,8 milímetros, e a lâmina coletada ao longo do raio. Você vê que por 300 metros a lâmina aplicada era menor do que a média. E isso aqui, como é o pivô central, de 300 a próximo a 600 você tinha 70 hectares. De 300 a 0 você tinha 28 hectares. Uma desproporção muito grande. Foi feito o ajuste, reduzido o rotor da bomba, a pressão caiu um pouco com o registro aberto, registro fechado, mas a gente pressurizou o centro, pressurizou a ponta e conseguiu um coeficiente de uniformidade de 95%. Até aí tudo bem, você mostra esses gráficos, o produtor fica satisfeito, ele entende que melhorou o sistema, mas qual é o impacto disso no sistema de produção? Quanto é que está perdendo dinheiro? Quanto é que ele está gastando a mais, sem saber? Vamos para o próximo slide. A lâmina atual, ele aplicava 1000 milímetros. Quando o gerente de irrigação está andando na fazenda, o primeiro lugar que ele vai, quando a irrigação, vamos dizer assim, é decisiva na produtividade do período seco, é onde o molhamento. Aí ele vai na ponta do pivô, ele via na ponta do pivô e a água tacava água. Chegou a 1000 milímetros por ano. Com ajuste, essa lâmina caiu para 726 milímetros. A produtividade média foi 37,97. Ela subiu para 61,19. Não vamos levar muito em conta, porque esse período aqui era ano de produtividade baixa e alta. Mas tudo bem. A uniformidade saiu de 47% para 95%, o que gerou a economia de água por ano de 281 milímetros. Só a redução do custo de irrigação, que ele deixou de aplicar 1000 para aplicar 726, rendeu para ele R$ 416 por hectare, só redução em custo. Isso aqui eu estou considerando depreciação, valor residual do equipamento, custo com mão de obra. E a economia de água para fins ambientais dava para abastecer uma cidade durante um ano de 3.854 habitantes. Resultado alcançado pelos simples ajustes do motor. Isso aqui foi uma situação drástica que ocorreu durante um ano. A gente pegou isso para fazer. Não é comum você pegar pivô com 47% de uniformidade, mas pegar pivô com 80, 75, 85, 84 é a coisa mais comum. Você consegue elevar a uniformidade em até 10% do que você tem, gerando resultados significativos. Outro ponto, no estudo de caso, uma fazenda com 216 hectares, tem limitação de água, a água é abastecida os pivôs são abastecidos por barragem, a lâmina máxima disponível por ano para você aplicar é de 500 a 600 quando chove muito, acima, ou seja, de 900 milímetros. E a demanda desse café nessa região é de 800 a 1000 por ano. E as chuvas ainda ocorrem de formas concentradas e limitadas. Qual é a estratégia para se fazer? O que nós fizemos? Esse aqui ele é um gráfico que demonstra que a produtividade e a redução da TPC. O que é isso? Vamos supor, por exemplo, que você tem um café que ele consome por ano 1000 milímetros. No café, nós sabemos que até 25% de redução, ele expressa a máxima produtividade. Ou seja, você de 1000 milímetros aplicar 750 no momento correto, ele expressa o máximo. O que a gente fez? Aqui nesse gráfico, a gente pegou aqui, tem 13.000 hectares em estudo. Você vai observando que até 25% você atinge produtividade máxima. Eu peguei todas as produtividades máximas para cada nível de redução.
Passando de 25, a produtividade começa até a crescer, chegando com 42, aqui a 42%, a 42 sacos por hectare. É claro que um café com 42% de reduções, colher 42 sacos, ele tinha um potencial tranquilamente a 50, 60 sacos. Então, esse foi uma tática, a gente reduzir o consumo de água da planta, forçando ele mesmo para cair para 25. E o segundo ponto foi os aportes, ou seja, a gente pegou a lavoura, a gente dividiu em 6 partes, e todo ano a gente faz pó de uma parte, que gera um consumo com uma redução de 30% na área podada e na área total de 5%. Olha os resultados. A safra 2007-2008 foi quando iniciamos os trabalhos, 214 hectares, choveu 751 milímetros, evapotranspirou potencialmente 719 e realmente 667. Quanto é que a gente irrigou? 520 milímetros, produtividade de 72 sacos. No ano 2008-2009 nós pegamos uma seca muito forte, choveu apenas 659 milímetros, o que gerou um NPPC de 817 e o NTC de 577, aplicando apenas 342, que corresponde a 47 sacos. Quando passamos no ano de 2009-10, aplicamos apenas 403, é um ano de safra baixa, 35 sacos. E no ano de 10-11, choveu um pouco melhor, nós conseguimos aplicar 277 milímetros com aquelas duas estratégias e produziu 71 sacos por hectare. Baseado nesse estudo, a gente está partindo com outra metodologia com essa fazenda. A gente quer economizar um pouco mais de água. Então a gente vai tentar aplicar, não vai tentar. Isso vai ser forçado. Não chove lá mais de 90 dias, vamos aplicar o déficit hídrico. Então o que é o déficit hídrico? Não corte a água em determinado período, com o objetivo de um solo desaflorado, possibilitando a colheita do grão no estágio de maturação uniforme. E ele ocorre no inverno no período de baixa demanda de água para plantios e com fase fenológica favorável, gerando economia de água, energia e mão de obra. A gente sabe que quando você aplica o déficit, que existe vários estudos, que os botões florais ele desenvolve, ele passa do estágio 1 até o estágio 4. Para passar desse estágio 4 aqui para o estágio 5, ele só passa com uma mudança de elemento climático. Pode ser radiação, temperatura, umidade relativa e déficit de pressão vapor. Então a seca permite ele chegar até aqui. O objetivo maior do déficit é isso, é uniformizar esses botões. Tendo água, aí vai para as regiões que são mais quentes e secas, que não dependem muito do clima, você volta a irrigar, você passa por esse estágio. Então o que acontece? Esse aqui é o estágio do botão que a gente espera chegar para suspender o déficit, que é o estágio 4. Você vê que eles todos estão concentrados, desde a base até o final. Aqui a gente fazia avaliação com a bomba de Cholan, para determinar o potencial hídrico na antemanhã. A gente sabe que não precisa atingir os menos 2 hectopascal, o 0,8 já é suficiente para a planta perceber a hidratação. Na verdade, o que a planta precisa? Ela precisa perceber a hidratação. Ela não precisa estar extremamente estressada, ela tem que ter essa percepção. Tendo essa percepção, ela flora. Aqui é os dados do clima. Ó, aqui você vê a umidade relativa. Aqui a data de 17 de setembro, você vê que quando deu uma chuvinha, o que aconteceu com a umidade? Ela subiu. A temperatura caiu, a radiação solar também caiu e o déficit de pressão vapor caiu. Isso tudo foi ocorrido por causa da chuva. Não é a chuva em si que promove a queda do déficit. Ela vem acompanhada de uma série de outros fatores que são esses elementos climáticos. Agora, teve uma questão nesse período, na avaliação que a gente observou, foi o excesso de temperatura. As plantas que floram com pico de temperatura acima de 28 graus Celsius, elas aportaram, chegaram a ter perda de 90% dos botões florais. O que aconteceu? A formação do que a gente chama lá de grão-arroz, ocorre essa queimação. Tem flores anormais também chamadas flores estrelinhas, que elas saem, mas elas não vingam. E as flores normais que foram afloradas, que ocorreram antes
do pico da temperatura. Essa florada aqui foi artificial, porque ela foi promovida pelo reinício das irrigações. Esse aqui é o cafeeiro 10 dias antes das irrigações. Ele apresentava um potencial hidromédio de menos 1,43 megapascal. 6 dias após ele floriu. Aqui a gente botou o exemplo de Camais da Florada, em 21 de setembro. 126 dias após, 19 de janeiro de 2007, ele estava desse jeito, completamente enfolhado. No momento da colheita tinha apenas 4,4% de grãos verdes. E aqui em 11 de maio também no momento da colheita, diferenciando da testemunha que no momento da colheita teve 28,3% de grãos verdes. Mas aí vocês perguntam, teve diferença em produtividade? O café estressado, que eu demonstrei, produziu 38,4 sacos. Esse café, a testemunha, produziu 40. Mas nos ensaios que a gente fez, estatisticamente não teve diferença. Todos eram letra A, no teste de médias. Então, tomada de decisão. A interação entre o potencial hídrico, comportamento dos elementos climáticos e sincronização dos botões solares do estado de quadro de desenvolvimento são decisivos no desempenho dos cafeeiros submetidos a déficit. No entanto, é prioritário observar a sincronização dos botões solares do estado de quadro. Já visitei lavouras na Bahia e tinha um aspecto praticamente de ser detonado pela ferrugem. Não tinha um botão e a lavoura estava 60 dias sem água, buscando uma florada. E eu corri florada tudo, viu? Tem botão, como é que vai florar? A água tem que tomar muito cuidado pela sua volta. Pode estar o déficit que for. Você, como produtor, como gerente de fazenda, que está responsável por aquilo, não deixe passar de agosto e no máximo os primeiros dias de setembro. Isso para regiões mais secas, porque você ocorre com picos de temperatura. Tenta fugir o máximo disso aí. Isso aqui pode trazer prejuízo significativo para a lavoura. É uma decisão integrada variando do estado nutricional, fitossanitário e variamental. Ou seja, é comum tá se dando déficit hídrico hoje no oeste da Bahia, mas você observa que os casos de sucesso, pelos depoimentos dos produtores rurais, a maioria tem lavouras descansadas, bem adubadas, com a fitossanidade em dia, limpinha, que não tem nenhum problema, vamos dizer, sintomático da safra passada. Essas são as lavouras que têm os melhores resultados com déficit. E não é toda localidade que alcança déficit significativo, menos 0,8 megapascal antes da florada. Quando eu fiz esse experimento, eu realizei ele em Confins, ali na lavoura de Jaboticabas, realizei ele em Viçosa, realizei ele aqui em Patrocínio, e realizei em Luiz Eduardo. O único lugar que consegui dar déficit foi Luiz Eduardo Magalhães. Nenhum outro lugar conseguiu. Em Patrocínio, todo dia que a gente ia medir o potencial aí na antes de manhã, parecia que a lavoura estava irrigada. Nem mexia o ponteiro, não fazia nada, não tinha diferença nenhuma. Outro ponto importante é a autonomia do equipamento. É necessária grande quantidade de água pós-florar, tem que ter um retorno programado. Isso também tem que ser decisivo. Você ter uma lavoura, no mínimo, com a lâmina de 5 minutos por dia, partilhar o pivô, partilhar o cotejo, retornar por 30 a 40 minutos para encher a água, para voltar a água. E se dando certo, você tem uma economia de até 200 milhões de irrigações para regiões macias. Economia significativa de água. Aqui está um exemplo de uma fazenda que realiza déficit e já tem uma maturidade para essa tecnologia. Eles já cuidam bem da lavoura. O déficit são em lavouras bem estruturadas, sistema reticular bem formado. Você vê que de 2005 a 2008, ele aplicava em torno de 800 milímetros. Aqui em 2005 está menor porque o monitoramento começou em 30 de outubro, 441. Mas a média da irrigação da lavoura era 880. E a redução de água dele era de 9%, 8,3% e 9,9%. Média de produtividade 41, 44, 45. Eu não tenho os dados de 2009, mas de 2010 e 2011, as irrigações caíram para 642, 630 e a redução elevou um pouco por causa do déficit. A média foi 66 e 64. Eu não tenho os dados de irrigação de 2009, mas a produtividade de 2009 foi de 44 sacos, por isso que em 2011 ela elevou um pouco.
Como eu havia comentado, tem regiões que não aceitam esse déficit, você não consegue ter economia significativa, por quê? Porque a demanda é muito pequena. Eu fiz uma simulação das irrigações do município de Lavras. Você precisa irrigar 175 milímetros. Se você não irrigar nada, a lavoura só reduz a água 27%. Patrocínio, 207, sem irrigar nada, 28. Na Chapada Diamantina, na Bahia, tem 231 milímetros, sem irrigar nada, acima 44,20. Buritis de Minas, 281 milímetros, sem irrigar 34% de redução. E Araguari, 334 milímetros, sem irrigar nada, 38% de redução. Nessas regiões, é difícil você trabalhar com esse tipo. Você pode trabalhar com condições de água reduzida, que a gente chama de estresse moderado, irrigações mais espaçadas, para retratar a lavoura, mas você não consegue alcançar a sincronização dos botões florescentes, a não ser que seja um ano ativo, e que nesse ano você tem um déficit muito pronunciado e que ele vai trazer essa sincronização, mas isso não ocorre. Agora, Luiz Eduardo, Norte de Minas, Pirapora e Gomes, as irrigações são absurdas. Você no irrigar praticamente morre aquele café. As reduções passam da casa dos 40%, e as irrigações médias são de 498 e 500 minutos. Aqui é um exemplo, aí você está falando, essas regiões, Triângulo Mineiro, sul de Minas, não precisa irrigar, porque precisa de irrigação. Chapada Diamantina, na Bahia. Tem um problema sério que ocorre nessas regiões, o que é? A gente tem picos de veranico muito pronunciados. Esse aqui é do ano de 2011, aqui na região de Patrocínio, Araguari. Teve um intervalo de veranico de 20 de janeiro a 25 de fevereiro. Foram 26 dias sem água. E o que ocorre? O déficit hídrico antes da florada ele pode até ser benéfico. Agora, enchendo o fruto, você aqui, a maioria dos grãos em rápida expansão, o déficit hídrico ele causa perdas significativas em produtividade. Em alguns lugares a gente consegue pegar esse número de até 30%. E você vê aqui em volta as irrigações, mas elas não são suficientes para atingir a capacidade de campo. Para esses locais, eu trabalho com a lavoura na Bahia, que tem isso aqui, chove até regularmente bem na chapada. O que a gente recomenda? A gente já tem um pouco incrédulo, a gente não acredita muito na chuva. Chega em janeiro, fevereiro, a gente igual o cana-de-açúcar. A gente começa a soltar água, mesmo após 2, 3 dias. Isso daqui. Tentar ao máximo nesse período a água ficar próxima à capacidade de campo e não trazer prejuízo para a lavoura, trazer perda de produtividade, perda de peneira. Quando chega no período que é o período do meio do ano, que é um período mais seco, que é um período mais ameno, aí sim, né? A gente fica até 3 meses sem ligar o sistema de irrigação. Outro ponto que a gente trabalha, outro resultado é gestão de energia elétrica. Qual o principal foco? Reduzir o custo do quilowatt em função do histórico. O que a gente faz? Eleva o uso do horário reservado, eliminação de montes tarifários, uso na ponta, demanda ultrapassada, demanda complementar em energia reativa e ajuste da demanda em função das necessidades da fazenda. É muito comum a gente chegar em projetos grandes, eu não falo projetos menores, mas projetos grandes que tem 2.000, 3.000 hectares, você tem uma demanda além do que você necessita. O que geralmente ocorre? Esses projetos maiores, produtores que são mais experientes, que irrigam mais de 20 anos, a demanda do bombeamento era metade da demanda dos que você traz. Por quê? Ele tem 2 reservas. Ele tem reserva do canal, que a maioria desses projetos grandes eles têm canal, e ele tem reserva do solo. Ele partilha a ligação dos pivôs. Para você ter ideia, um pivô comum ou um sistema de irrigação comum de 100 hectares, a demanda ela chega a custar 70% da conta de energia. Então você não pode trabalhar em 30%, porque se você bateu a chave do motor em 15 minutos, você não demanda. Então a demanda de 200 kW por 15 minutos, só por você bater a chave, ela vai gerar, se for multiplicar por 10, R$2.000. A conta vai ser 3, 2 mil, você não pagou. Então a conta no verão ela fica muito cara, a região que chove bastante. Por quê? Muitas das demandas elas estão além da necessidade do irrigante. Você pode ajustar isso, eu vou mostrar alguns exemplos. Aqui tem a tarifação hora sazonal, só para exemplificar, e de 6 da manhã às 18 da noite você tem o que a gente chama horário fora de ponto. Isso aqui é mais ou menos custa 12 centavos. De 18 a 21 você tem o horário de ponto, R$1,18. De 21 a 21 e meia, a maioria das pessoas pensa que está no horário reservado. Não está.
Você tem 30 minutos aqui do horário fora de conta, que aquele tempo você está dando partida no motor. E o horário reservado começa de 9h30 até às 6 da manhã, onde a tarifa é de apenas 4 centavos. Então, vamos entender um pouquinho o que é demanda. Demanda é o consumo de energia da sua instalação dividido pelo tempo no qual se verificou o consumo. Para faturamento de energia pela concessionária, se utiliza o intervalo de integração de 15 minutos. Assim, a sua demanda de energia em 20 kW é igual ao consumo a cada 15 minutos. Ou seja, paga-se a maior demanda nas 6 mil leituras ocorridas do mês. É por isso que a gente fala que a demanda tem que ser contratada com bastante cautela. 15 minutos, bateu a chave do motor, uma vez no mês você paga ela, não tem conversa. Ligou, pagou. Energia reativa é a energia que é dada em valores positivos. Para essa parte fica mais técnica, o que é? Todo motor, para gerar trabalho, ele tem uma eficiência. Então ele não consegue ter essa eficiência na plenitude. Então ele gera um pouco de energia reativa. Essa energia ela volta para a rede, que ocupa espaço. Por isso que a concessionária vai em mudo, para que você instale banco de capacitores e não fique com a energia na rede ocupando espaço que ela não pode ser vendida. Ela funciona mais ou menos como um copo de cerveja. A cerveja seria energia ativa e a espuma é energia reativa. Ela não serve para nada, mas ela está aqui ocupando espaço, podia ter mais cerveja. Assim ela funciona. Quais são as principais causas de queda do fator de potência que causa energia reativa? Motores transformadores operando em vazio, motores transformadores superdimensionados e grande quantidade de motores de pequena potência. Quais são os benefícios com essa correção? Redução na ação de energia elétrica, aumento da capacidade elétrica e melhoria dos níveis de tensão. A ANEEL, ela soltou agora uma resolução normativa número 414, de 9 de setembro de 2010, mudando a demanda, em especial a demanda complementar. O que ocorreu? A demanda complementar tornou mais severa para não uso. Existe muito caso que a gente vem fazendo, descontrata 1000 kW de demanda, mas só utiliza 800. Vai perguntar, mas por que você quer 1000 kW? Só utiliza 800, não, 200 kW, se eu precisar botar mais algum equipamento, tem guardado. Eu vou pagar por ele. E a ultrapassagem, antes era de 5%, de 10%, e agora você só pode ultrapassar 5%. Então teve menor demanda, tolerância à demanda ultrapassada. O que ocorreu? É que antes a ultrapassagem, a tolerância era 10%. Por exemplo, quando demanda contratada de 500 kW, você podia até chegar a 550, o motor podia trabalhar um pouco mais carregado, e você não tinha multa. Agora não. Se você ultrapassar 5%, ela já começa a cobrar multa. Então, uma demanda contratada de 500 kW de consumo 550, a tolerância era 525. Então, 550 menos 500 dá 50 kW. Que multiplicado pelo valor, você só nisso aqui paga um motivo de R$986. Muito comum, isso acontece muito. Demanda complementar. Esse aqui que é o carro. O carro esse ano. Está começando os aniversários da conta, começou a vencer do meio do ano passado para cá. A gente pegou conta até de 300 mil só de demanda complementar. O que ocorria antes? A cobrança era feita com base na diferença entre a demanda contratada e a média dos 3 maiores valores registrados. Ou seja, você tem 1000 kW, você deu pelo menos 3 de 900, ele pegava a média dos 3, 100 e multiplicava pelo valor da demanda e te cobrava muito. Agora não. Agora a cobrança será feita com base na diferença entre a demanda contratada e os menores valores registrados. Isso aqui, para regiões que tem um verão chuvoso, é perigoso, porque muitas das vezes você fica 30 dias sem irrigar, e você tem 1000 kW instalados, você só vai consumir 100, porque por lei, pelo contrato, pelo menos 100 tem que pagar. Aí vamos supor que ocorre isso em 3 meses do ano. Antes era a média 1000 menos 900, agora é 1000 menos 100. Você paga 900 de diferença, multiplicar por 3, dá 2.700. Você multiplica, pega R$10 de quilowatts, você dá 27 mil. É uma multa estrondosa. Aqui é um exemplo da demanda antes. Você tinha uma demanda contratada de 230 kW, aqui está os meses. E as 3 maiores leituras foram 205, 209 e 224. Então você pegava 230 menos 212,66, você tinha uma diferença de 17 kW. 17 vezes o valor da demanda, vezes 3 a penalização, a multa era de R$502. Uma demanda pequena, de 209 kW. Vamos passar agora para a situação atual.
Você tem uma demanda contratada de 230 e as três menores foram 18, que não ligou os equipamentos, 18 e uma menor aqui de 192. Pega a diferença de cada um, 18 menos 230, 18 menos 230, 192 menos 230. Dá um total de 462 quilowatts. Esse valor, você tinha uma multa de R$500, ela subiu para 4.167, quase 10 vezes mais. Aqui é um quadro comparativo de uma fazenda nossa, 1.100 hectares, que trabalha com café. Olha o histórico dela. No ano de 2007 2008, ela consumiu 3 milhões de quilowatts. Teve a conta de energia de 506 mil, o consumo em quilowatt, R$5 por quilowatt, custou 16 centavos, o uso do horário reservado era de 49% e as multas R$33 mil, que representava 6,7% da conta. O que a gente fez? A gente elevou o horário reservado no ano de 2007 2008 para 50%, reduziu o consumo de água, porque desperdiçava muita água, para 1.802.000 quilowatts consumindo energia elétrica. A conta saiu de 506 para 236, o custo do quilowatt foi 16 para 13 centavos, a elevação do horário reservado para 50, as multas caíram e ficou em 4,2%. No ano de 2009 2010, nós conseguimos melhorar ainda mais, reduzindo para 1.600.000. A conta de energia caiu para 97 mil, o custo do quilowatt reduziu para 12 centavos, o uso do horário reservado elevou um pouco a mais, 60%, teve a economia de R$48.970, ou seja, em 3 anos de trabalho, tiramos R$233 mil das fazendas sem tirar um saco de café dela. Isso aqui é só ajuste das fontes de energia. Outra fazenda menor, de 400 hectares, 2007, mesma coisa, o consumo de 2 milhões de quilowatts, fonte de energia de 340 mil, o custo do quilowatt, que é um valor importante, 16 centavos, já tinha um horário reservado razoavelmente bom, 50%, com muita multa, 29 mil, 8,6% total. 2007 2008, reduzimos o consumo de quilowatt para 1.200.000, a fonte de energia caiu para 150, o custo do quilowatt caiu para 12 centavos, elevou o horário reservado para 61%, e as multas caíram para 8 mil, 5,9%. 2009 2010, o custo do horário a quantidade de quilowatt aumentou um pouco, a conta de energia veio 212 mil mais cara, mas o custo do quilowatt a gente conseguiu diminuir, ficou mais seco, porque a gente jogou mais. O horário reservado a gente manteve, e a economia e a multa chegou a 25 mil. Essa multa que chegou a 25 mil, por quê? Porque a gente reduziu a demanda e ele pagou a demanda complementar. Isso aqui foi em função de ele não ter ajustado a demanda da fazenda. Ele só vai ajustar agora, porque antes era barato, agora está caro, aí vai ter que ajustar, senão vai ser aplicado, vai ser forte. A economia direta no período de R$61 mil. Foi uma apresentação apresentada por mim, mas foi feita pelo professor Herardo. Agradeço a compreensão de todos. Obrigado.